Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este terceiro webinar da Academia da Pessoa com Esclerose Múltipla. O meu nome é João Marques, sou diretor de comunicação da SPEM, da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e em parceria com o CRIAM estamos a desenvolver esta segunda edição da Academia da Pessoa com Esclerose Múltipla e este já é então o terceiro webinar que realizamos neste ano de 2026. Estes webinars têm como objetivo promover a literacia em saúde, capacitar e apoiar as pessoas com EM na gestão da sua condição, através de informação rigorosa, acessível e orientada para a qualidade de vida de todos. Teremos sempre como oradores profissionais da SPEM e ou do CRIAM, conforme os temas, profissionais com formação específica e experiência comprovada nos temas que vamos abordar. No final de cada sessão haverá espaço para responder às questões dos participantes e hoje também não será exceção. Este tema de hoje é normal que traga muitas questões, mas pedimos que vão que as vão colocando ao longo da apresentação no nosso chat, para que depois, no final, aqui as nossas oradoras possam responder às vossas questões, até para facilitar aqui a gestão do tempo. O tema de hoje, então, é o apoio social na EM, ferramentas para a inclusão e autonomia. Nesta sessão, pretende explicar que apoios, que direitos, que suporte, tanto do ponto de vista legal, do ponto de vista social, as pessoas com EM podem eventualmente beneficiar. Para nos falar deste tema, vamos contar com a doutora Inês Chaves e a doutora Suzete Margarido, ambas assistentes sociais, e que passo a apresentar. Então, a doutora Inês Chaves é licenciada em Serviço Social, tem pós-graduação e mestrado em Cuidados Paliativos na Faculdade de Medicina de Lisboa e com tese de mestrado na área da neurocirurgia e também pós-graduação em Gestão e Inovação em Saúde. Iniciou a sua atividade profissional no Hospital de Santo António dos Capuzes, como técnica superior de serviço social na área das neurociências e desde maio de 2022 que desempenha funções de responsável da equipa de serviço social deste mesmo hospital. Em janeiro de 2023 passou a integrar a equipa do CRIAM. Já a doutora Suzete Margarido, também, como já disse, é assistente social, neste momento é também vice-presidente da SPEM e pró-diretora para as estruturas regionais da SPEM, é licenciada em Serviço Social e mestre em Sociologia e possui também formação em Programação Neurolinguística. Reside em Aveiro e atua a nível nacional no apoio às pessoas com esclerose múltipla, através do acompanhamento social, no esclarecimento de direitos e na promoção da escuta ativa, também no apoio às estruturas regionais, como já referi, e também colabora no desenvolvimento de projetos sociais da SPEM. E, portanto, contaremos com estas duas grandes profissionais para nos falar sobre estas temáticas e, portanto, passo desde já a palavra à doutora Inês e à doutora Suzete. Penso que é a doutora Inês que vai partilhar a Não, apresentação. é a doutora Suzete, eu só vou aqui Eu partilhar a vou Partilhar a iniciar. apresentação. apresentação, não é? Vai dar Exatamente. início, a doutora Suzete vai dar início. Muito bem. Então, enquanto a doutora Inês está ali a tentar partilhar, quero-vos dizer boa tarde a todos, sejam bem-vindos. O tema deste webinar foi pensado para vos trazer aqui alguma informação prática, não é? Que vos possa ajudar no vosso dia a dia. Nós fizemos um questionário no início deste ano para recolher aqui as principais questões e as principais preocupações das pessoas com esclerose múltipla e, portanto, desenhámos a apresentação através dessas questões, não é? Nossa intenção hoje é respondê-lhe de uma forma mais clara possível e que todos consigam compreender. E, portanto, se calhar Esse- pode passar, Inês, é. Então, eu coloquei aqui os principais temas que nós vamos falar hoje.
Vamos falar aqui um bocadinho do atestado médico de incapacidade multiusos, direitos no trabalho, segurança social, a reforma por invalidez, e depois a doutora Inês irá falar sobre produtos de apoio, estatuto do cuidador informal, respostas sociais e também aqui o apoio multidisciplinar desenvolvido pelo CRIEM. E, portanto, o que é o... Se calhar eu consigo... Não. Pode passar? Se eu... Pode passar, ok, pronto. Já. Nós vamos começar por falar do atestado, que é muitas vezes referido pela sigla AMI, não é? É um documento que é emitido por junta médica, certifica que a pessoa tem um determinado grau de incapacidade e este grau é atribuído e baseia-se na Tabela Nacional de Incapacidades. Portanto, é expresso em percentagem. E porque é que esta percentagem acaba por ser tão importante? Porque é a partir de um determinado valor, neste caso os 60%, que este atestado passa a permitir o acesso aos vários direitos e benefícios que vamos ver a seguir, quer sejam fiscais, sociais, laborais ou na saúde. E, portanto, nós quando falamos de direitos, estamos na realidade a falar de direitos que dependem da existência deste atestado com uma percentagem legalmente reconhecida, que são os 60%. E, portanto, quais são os benefícios que decorrem aqui do atestado? Eu tentei organizar aqui aqueles que são os mais importantes, portanto, e que temos mais questões na SPEM. Portanto, na área fiscal e social, nós temos aqui benefícios no IRS, a isenção de imposto sobre veículos na compra de um veículo novo, a isenção de IVA na compra de uma viatura, mas tem que ser ou nova ou usada, a isenção do imposto único de circulação, não é? Que é até um limite dos 240 euros, o chamado selo do carro, o acesso à prestação social para a inclusão, se a pessoa também cumprir os critérios que são definidos, e depois também aqui os descontos nas telecomunicações, não é? Em operadoras como a Mel, a Vodafone ou a NOS. Em bilhetes de eventos culturais, por exemplo, teatro, museus ou eventos municipais que são necessário a compra de um bilhete, muitas pessoas com atestado acabam por ter entrada gratuita ou então uma percentagem de desconto no bilhete. Aqui na CP também tem, nos comboios, nas viagens de comboio, também tem uma percentagem de desconto consoante o grau de incapacidade. Para acompanhante e para a pessoa com deficiência. No caso da pessoa com 80% ou mais, o desconto no bilhete é de 75% e para o acompanhante é de 25%. Depois, se a pessoa tiver menos de 80 e mais de 60, portanto, o desconto já só se aplica à pessoa com atestado e tem um desconto de 20%. Portanto, na área da saúde e da reabilitação, eu destaquei aqui o acesso aos produtos de apoio, não é? Que são financiados a 100% pelo SAPA, que são aqueles produtos as cadeiras de rodas, as camas articuladas, etc., que a doutora Inês também vai falar mais à frente. No emprego também existem também medidas próprias para pessoas que têm o atestado, incluindo adaptações no posto de trabalho, incentivos também à contratação de pessoas com deficiência. Na questão da mobilidade, o cartão de estacionamento para pessoas com deficiência, que permite estacionar nos lugares reservados. A pessoa tem que ter ou uma deficiência motora ou multideficiência profunda, neste caso já exige um atestado de 90%, ou então ali uma deficiência intelectual, que já pode ser com o atestado dos 60%. O atendimento prioritário. E depois, na questão da habitação, também existe a possibilidade de ter acesso ao crédito bonificado quando é para compra de habitação. E, portanto, naturalmente que cada benefício possui também requisitos específicos, não é? Ter o atestado com os 60% ou mais não significa que todos estes direitos sejam atribuídos automaticamente, não é? Cada benefício tem uma legislação própria
e a pessoa tem alguns requisitos específicos que tem que obedecer, como os rendimentos, o grau de autonomia, as condições de mobilidade, e portanto o AMI é muitas vezes a porta de entrada para aceder a estes direitos, não é? Mas não substitui depois a análise das condições individuais de cada pessoa e a elegibilidade de cada medida, portanto, se a pessoa tem essa elegibilidade para a medida ser aplicada. Ok, pronto, e aqui chegamos, pode dar mais um cliquezito, se faz favor, à pergunta que é se um diagnóstico de esclerose múltipla permite automaticamente obter o atestado com uma percentagem maior ou igual a 60%. Esta é uma das perguntas que mais é feita em atendimento e, portanto, a resposta é não, não é? É importante que fique claro que o AMI não é atribuído com base no diagnóstico da doença, não é? Mas da avaliação das limitações que essa doença ou outras doenças provocam na pessoa e impedem a pessoa de fazer alguma coisa no seu dia a dia. Ou seja, o diagnóstico dá direito a pedir a avaliação, não é? Mas não garante por si só que seja atribuída uma determinada percentagem de incapacidade. Portanto, o resultado final vai sempre depender das limitações funcionais que foram reconhecidas na junta médica, e cada caso é um caso individual, não é? Duas pessoas com o mesmo diagnóstico podem ter percentagens de incapacidade muito diferentes, consoante o impacto real da doença na sua vida. E, portanto, vamos agora falar um bocadinho sobre os direitos no trabalho, que foi também muitas questões vieram nesse sentido. A legislação portuguesa, né, nomeadamente o Código de Trabalho, protege expressamente os trabalhadores com deficiência ou doença crónica. Isto significa que a pessoa tem direito à igualdade no recrutamento, na formação, na promoção e na progressão na carreira, e, portanto, na prática, uma pessoa não pode ser prejudicada apenas porque vive com esclerose múltipla. Aqui o trabalhador deve, não é, por lei, avaliar as competências da pessoa e não apenas a existência de uma doença. E, portanto, outro artigo que está no Código de Trabalho relativamente aos direitos é a questão da adaptação do posto de trabalho. E o que é que a lei diz? Portanto, que o empregador deve adotar medidas para que o trabalhador possa exercer as suas funções, possa ter acesso ao seu emprego, possa progredir na carreira e frequentar também formação. No entanto, estas medidas devem ser também adotadas sempre que não representem um encargo desproporcionado para a empresa. E o que é isto do encargo desproporcionado? Basicamente é um custo ou uma dificuldade elevada, não é? Que seja excessiva face à dimensão da empresa e à dimensão e aos recursos da empresa. Portanto, a lei determina que o empregador deve fazer adaptações razoáveis para permitir que a pessoa possa trabalhar em igualdade de oportunidades. No entanto, essas adaptações não podem representar um encargo desproporcionado para a empresa. Ou seja, a empresa não é obrigada a suportar os custos se eles forem excessivamente impossíveis de implementar, não é? Mas as adaptações razoáveis normalmente não implicam encargos desproporcionados, não é? Estamos a falar, por exemplo, de ajustes no horário de trabalho, de permitir o teletrabalho, por exemplo, durante alguns dias por semana, disponibilizar uma cadeira ergonómica, portanto, ou adaptar às vezes também à altura da secretária. Pronto, existem aqui as pausas mais frequentes, são alguns exemplos de medidas que se podem fazer para adaptar o posto de trabalho e que não implica em um encargo desproporcionado para a empresa. Depois, outro direito é a questão da organização do tempo de trabalho, portanto, a lei também determina ou prevê que determinados regimes de horário podem não ser aceitos quando eles prejudicam a saúde do trabalhador com deficiência ou doença crónica,
e nós estamos a falar do banco de horas, do horário concentrado, do regime de adaptabilidade e trabalho noturno, e portanto esta proteção acaba por ser até particularmente importante para pessoas com esclerose múltipla, porque, por exemplo, sintomas como a fadiga ou a intolerância ao calor ou a necessidade até de gerir os níveis de energia ao longo do dia, não é? Pode tornar estes regimes mais difíceis de suportar e, portanto, cada situação também deve ser analisada de forma individual, não é? Mas aqui o objetivo da lei é permitir que a organização do horário seja compatível com a condição de saúde do trabalhador, não é? Para que ele consiga permanecer e manter o seu emprego em condições de segurança para a sua saúde. Também existe proteção legal relativamente ao trabalho suplementar, portanto, o trabalhador com deficiência ou doença crónica também não é obrigado a prestar trabalho suplementar. Isto significa que a decisão, esta decisão não é, deve sempre respeitar a condição de saúde da pessoa. Existe este direito, não é? Este direito acaba por prevenir as situações em que o excesso de carga laboral possa eventualmente prejudicar ou agravar o estado de saúde da pessoa, não é? Ou até comprometer, por exemplo, uma recuperação, no caso da pessoa ter tido um surto há pouco tempo. Por exemplo, uma pessoa com esclerose múltipla que tem fadiga ou que a fadiga aumenta significativamente ao final do dia, quando faz um horário concentrado de 10 ou 12 horas, ou por exemplo, quando faz aqui algum trabalho suplementar depois do seu horário de trabalho, acaba por poder prejudicar a sua saúde. Portanto, pode eventualmente pedir esta adaptação e pode negar fazer o trabalho suplementar. Eu esqueci-me de referir aqui que estes artigos estão referidos no Código de Trabalho, não é? Mas na prática também é frequente que o empregador, não é, solicite também uma avaliação por parte da medicina no trabalho. Portanto, é sempre necessário aqui que o médico do trabalho avalie também a condição de saúde da pessoa e depois recomenda as adaptações do posto de trabalho ou o horário. E, portanto, também nos surgiu aqui esta questão, não é? Como fazer valer os meus direitos de portadora de esclerose múltipla no local de trabalho sem sofrer represálias. E, portanto, antes de mais, é importante saber que a lei proíbe qualquer tipo de discriminação, não é? Com fundamento na deficiência ou na doença crónica, e, portanto, nenhum trabalhador pode ser prejudicado no acesso ao trabalho, ou à carreira, ou à progressão da carreira, ou à formação, como nós já vimos, só por viver com esclerose múltipla. E, portanto, o trabalhador pode solicitar as adaptações razoáveis, não é? Para manter o seu posto de trabalho. Em muitos casos, estas adaptações são então fundamentadas pela medicina no trabalho, que avalia as limitações e emite recomendações ao empregador. Relativamente aqui ao diagnóstico, portanto, o trabalhador não tem de divulgar aos colegas nem de comunicar de forma indiscriminada, não é, o seu diagnóstico. No entanto, se ele pretender beneficiar de determinadas adaptações ou de medidas de proteção, é sempre necessário apresentar uma informação médica à medicina do trabalho e ao empregador, não é? Mas na medida necessária, não é? Para justificar este pedido de alterações ou de adaptações. E, portanto, sempre que possível, nós aconselhamos que seja feito por escrito estes pedidos, não é? De adaptação, de teletrabalho, de mais pausas, porque assim o pedido fica registado e a resposta da entidade empregadora também, e pode ser importante no caso de haver aqui algum conflito. Portanto, no caso de conflito, não é? A pessoa pode sempre recorrer à ACT, por exemplo, ou outras entidades para a defesa dos seus direitos. Portanto, que apoios, agora passando para os apoios da Segurança Social, que apoios é que uma pessoa com esclerose múltipla pode ter na Segurança Social? Portanto, eu coloquei aqui o subsídio por doença, não é? A baixa médica,
A prestação social para a inclusão, se a pessoa cumprir com os requisitos e os critérios de elegibilidade para receber a prestação. O complemento por dependência, nos casos em que a pessoa necessita de auxílio de terceiros para fazer as suas atividades da vida diária, não consegue, por exemplo, fazer a sua higiene sozinha, cozinhar, deslocar-se. A pensão de invalidez e os produtos de apoio que também já referi. Existe ainda aqui o complemento solidário para idosos, que apesar de ter este nome, eu não coloquei aqui, mas apesar de ele ter este nome, também pode ser atribuído a pessoas com o atestado, desde que elas tenham rendimentos muito baixos. Pronto, mas é aqui, o cálculo é feito mesmo para pessoas que têm rendimentos muito baixos, mas nesse caso também podem pedir este complemento solidário para idosos, apesar de ter este nome. E, portanto, nenhuma pessoa tem automaticamente direito a estes subsídios todos, não é? Também já referi que isto está relacionado com a situação de cada pessoa e cada pessoa deve ser avaliada, não é? Individualmente para perceber que apoios é que tem de facto direito. E, portanto, colocaram-nos aqui a questão relativamente à reforma, se é possível pedir reforma por invalidez e continuar a trabalhar a meio tempo. E, portanto, a resposta depende do tipo da reforma atribuída ou da pensão atribuída. Se nós estamos a falar de uma pensão de invalidez relativa, a pessoa pode acumular o valor da pensão com outra atividade profissional, não é? Já no caso, se for uma pensão de invalidez absoluta, não é compatível com qualquer atividade profissional e portanto, a pessoa não pode exercer qualquer trabalho. E, portanto, a principal diferença destes dois, basicamente, é a capacidade para trabalhar. Na reforma por invalidez relativa, a pessoa mantém alguma capacidade para exercer uma atividade profissional, embora tenha algumas limitações. Na absoluta, considera que não existe, ou seja, existe uma incapacidade permanente para qualquer tipo de profissão. E ainda relativamente à reforma por invalidez, colocaram-nos aqui esta questão que leis e regalias existem para me poder reformar devido à doença. E, portanto, antes de mais, a esclerose múltipla por si só não confere automaticamente o direito a uma pensão de invalidez. Existe sim um regime especial de proteção na invalidez, que foi criado precisamente para proteger pessoas com doenças potencialmente incapacitantes como a esclerose múltipla, e este regime prevê regras, que são mais favoráveis no acesso à pensão de invalidez, mas não significa que todas as pessoas com esclerose múltipla tenham automaticamente o direito à pensão. Portanto, continua a ser necessária uma avaliação em junta médica, uma avaliação da incapacidade permanente para o trabalho. Portanto, tem que ser verificado que a pessoa está incapacitada para o trabalho. Portanto, o que é avaliado é o impacto da doença, a capacidade que a pessoa tem de exercer uma determinada profissão e depois o cumprimento de outros requisitos que estão previstos para aceder à pensão. E, portanto, dependendo de cada situação, pode ser atribuída, sim, a pensão de invalidez, relativa ou absoluta, como já vimos, e depois outros apoios, caso a pessoa reúna as condições e os requisitos que são necessários. E, portanto, terminei a minha parte, vou passar a palavra à doutora Inês. Muito boa tarde. Boa tarde a todos, é com muito gosto que estou aqui hoje com a doutora Sete e com o doutor João. Outra das questões que surgiu, portanto, foi relativa aos apoios para terapias e ajudas técnicas. Portanto, e o sistema de atribuição de produtos de apoio é composto por entidades prescritoras, entidades financeiras e uma entidade gestora.
Algumas das entidades financiadoras são o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Segurança Social, no caso de pessoas que não sejam residentes na área de Lisboa, a Santa Casa para residentes na área de Lisboa, a Direção-Geral da Educação e o Serviço Nacional de Saúde, o SNS. Portanto, o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem uma série de apoios para a adaptação dos postos de trabalho e, de alguma maneira geral, a eliminação de algumas barreiras arquitetónicas que possam facilitar, portanto, o desempenho da atividade profissional. De forma a promover a integração socioprofissional das pessoas com deficiência no mercado de trabalho ou mesmo a manutenção destes postos de trabalho. Como sabemos, a esclerose múltipla tem efeitos, sintomas e efeitos invisíveis que causam grande incapacidade e, portanto, por vezes não é fácil a manutenção do posto de trabalho e leva, de uma forma geral, a situações de absentismo laboral ou, em casos mais graves, de reformas por invalidez. Outra questão que tem suscitado grandes dúvidas é em relação ao transporte de doentes não urgentes. Portanto, o que está definido na lei, neste caso a portaria número 142 de 2012, de maio, é que quem tem direito ao transporte não urgente para consultas, para tratamentos, são as pessoas que têm dois critérios. O critério da isenção por insuficiência económica e o critério de necessitar de transporte em ambulância ou portanto, ou carro às vezes partilhado com outras pessoas. Mas, portanto, tem que ter estes dois critérios para poder ter acesso ao transporte de doentes não urgentes. E isso é o que se passa na nossa OLS de São José, portanto, e no nosso CRI, nós só pedimos o transporte quando os nossos doentes reúnem estes dois critérios. A isenção pode ser pedida no portal do SNS 24, portanto, podem entrar colocando ou a chave móvel ou o vosso número do SNS ou do cartão de cidadão e, portanto, depois fazem o pedido de isenção de taxas moderadoras, que é como está discriminado. E, portanto, há depois uma série de itens que têm que preencher, recebem um código no telemóvel e depois aguarda-se o deferimento do parecer, em que a pessoa fica isenta ou não. Depois, relativamente ao Estatuto do Cuidador Informal, a Lei número 100 de 2019 vem aprovar o Estatuto do Cuidador Informal e o Decreto Regulamentar de 2022 vem fazer o reconhecimento do Estatuto. Portanto, o Estatuto do Cuidador Informal vem reconhecer quem presta cuidados permanentes a familiares dependentes. Existem dois tipos de cuidadores, portanto, o cuidador informal principal e o não principal, e quem é que pode ser o cuidador informal principal? Portanto, é sempre o cônjuge ou o de facto, parente ou afim até ao 4º grau da linha reta ou linha colateral da pessoa cuidada, portanto, e é a pessoa que acompanha e cuida de forma permanente e que tem que viver em comunhão de habitação e não pode oferir qualquer remuneração da atividade profissional ou pelos cuidados que presta. Já o cuidador informal não principal é o cuidador que acompanha e cuida de forma regular, mas não permanente, neste caso, podendo oferir ou não remuneração da atividade profissional ou pelos cuidados que presta. Portanto, é esta a grande diferença entre um tipo de cuidador e outro. E quais são as principais medidas e direitos para o cuidador? Portanto, pode ter acesso ao subsídio de apoio, que é atribuído dependendo dos rendimentos do agregado familiar. Portanto, há sempre um limite. Portanto, depois o cálculo é feito pelo número de elementos do agregado familiar, desde que não ultrapasse o valor do IAS. Depois, o descanso do cuidador, portanto, neste caso, é possível fazer
uma referenciação através do Centro de Saúde para a Rede Nacional de Cuidados Continuados, portanto, portanto, o doente pode ir durante um mês para uma unidade, exatamente para promover o descanso do cuidador. Como sabemos, há um grande desgaste e um grande cansaço da pessoa que cuida e, portanto, é possível, através da Rede Nacional de Cuidados Continuados e através de uma referenciação que só pode ser feita pelo Centro de Saúde, o hospital, neste caso, não pode fazer esse tipo de referenciações, que pode fazer para a pessoa cuidada ir durante o mês para uma unidade. Depois, a nível da Segurança Social, há a possibilidade de realizar um seguro social voluntário para garantir exatamente a proteção na velhice ou em caso de invalidez do cuidador. Aqui, neste caso, está mais direcionado para o cuidador principal, portanto, permanente. Porquê? Porque a pessoa tem que deixar de trabalhar para cuidar do seu familiar e, portanto, deixa de fazer descontos para a Segurança Social e, portanto, fica desprotegido numa situação de velhice ou invalidez. Portanto, neste caso, a Segurança Social tem esta possibilidade de se realizar um seguro social voluntário. Depois, o cartão de cuidador também já é possível a sua aquisição através da aplicação gov.pt. Outra questão que foi que surgiu bastantes dúvidas na aplicação do nosso questionário foi que alternativas é que existem na perda de autonomia e, portanto, aqui vou considerar, destaco 3 itens. Um deles é o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, que são os CACIs, e a portaria número 70 de 2021 de março vem regulamentar a atividade e as condições técnicas de instalação e de organização e de funcionamento dos CACIs. E o que é que são os CACIs? São uma resposta social de base comunitária destinada a pessoas com deficiência ou incapacidade e visam promover exatamente a autonomia e valorização pessoal e a própria inclusão social e económica das pessoas com deficiência ou incapacidade. Os CACIs estruturam-se em 2 vertentes principais. Uma delas são as atividades de capacitação, através dos ateliês de artes plásticas, de jardinagem, tapeçaria, ou de estética ou de cabeleireiro, portanto, tem estas possibilidades de atividades, e também o apoio terapêutico e social, através da prestação de cuidados pessoais, como o apoio terapêutico, como a fisioterapia, o apoio da psicologia, a disponibilização de transporte e também o apoio aos cuidadores informais. Portanto, tem estas 2 vertentes, o CACI. Já os CAVI, portanto, o Centro de Apoio à Vida Independente, portanto, é um bocadinho diferente. Portanto, a portaria número 415 de 2023 vem regulamentar e vem estabelecer as condições da criação dos CAVIs, das instalações, da organização e do funcionamento dos mesmos e, portanto, os CAVIs devem obter uma resposta social de assistência pessoal e de apoio à pessoa com deficiência ou incapacidade. Portanto, o seu foco está em promover um modelo de apoio à vida independente. Portanto, os CAVIs são estruturas que disponibilizam assistentes pessoais e pessoas com deficiência para pessoas com deficiência ou incapacidade, de forma a promover a sua autonomia e autodeterminação. E como é que funcionam estes CAVIs? Portanto, os CAVIs são núcleos autónomos, são criados por ONGs ou instituições particulares de solidariedade social, direcionados para as pessoas com incapacidade ou deficiência, e, portanto, são núcleos autónomos e são núcleos autónomos e são criados, como já referi,
e funcionam através destas organizações não governamentais ou através das IPSS. As suas principais competências é exatamente a gestão de assistentes pessoais, de forma a coordenar e apoiar estes assistentes para que eles possam acompanhar da melhor forma e com o conhecimento próprio da pessoa com incapacidade ou deficiência nas suas rotinas diárias, no seu trabalho ou também nos estudos. Depois, outra das competências do CAVI é a formação e a mediação, portanto, também promovem a formação dos profissionais, de forma a assegurar a mediação e a avaliação da qualidade do serviço prestado. E também o apoio interpares, portanto, organizam reuniões para troca de experiências, para partilhas entre as pessoas destinatárias do apoio. Aqui, portanto, deixo-vos alguns contactos e delegações dos CAVIs, portanto, estão espalhados pelo país, portanto, com coordenações regionais. Podem consultar a lista completa dos centros e das equipas através do site oficial do Instituto Nacional para a Reabilitação, ou também através dos contactos disponíveis no site dos próprios do Centro de Vida Independente. Outra das respostas que temos para a incapacidade e para dar aqui algum apoio são os serviços de apoio domiciliário, que, portanto, são destinados e dirigidos a quem está dependente de terceiros para realizar as atividades de vida diária, como a doutora Suzete já referiu, quando as pessoas têm dificuldade para fazer a sua higiene pessoal, para o banho, para confeccionar a comida, para a vigilância ou supervisão na medicação, mesmo no apoio à rua para pequenas compras e, portanto, o apoio domiciliário serve exatamente na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, para a pessoa com deficiência ou incapacidade e que não conseguem realizar estas tarefas. Portanto, o objetivo é que a pessoa continue a permanecer na sua casa, portanto, que não tenha que ir para nenhuma instituição e ter os cuidados adaptados à sua situação e necessidade. Portanto, o apoio domiciliar é definido mediante um diagnóstico técnico, portanto, e engloba diversas áreas, como já referi, a nível da higiene e conforto, na alimentação, a nível da habitação, com pequenas arrumações, o tratamento da roupa, que também é fundamental, a nível da saúde, também a nível da assistência na toma da medicação, cuidados médicos ou de enfermagem, e também na gestão e acompanhamento na compra de bens essenciais, acompanhamento ao exterior, como consultas, e também no combate ao isolamento. Os serviços de apoio domiciliário, portanto, há públicos e há privados, portanto, portanto, os cuidados também, a prestação dos cuidados, às vezes a valência de um serviço de apoio domiciliário privado tem capacidade de prestar outro tipo de cuidados, neste caso aqui falo mais propriamente a nível de cuidados de enfermagem ou médicos, que o apoio domiciliário das IPSS ou da Santa Casa da Misericórdia, por vezes pode não ter essa possibilidade, mas de resto, de uma forma geral, cada vez mais há uma aposta no serviço de apoio domiciliário para que as pessoas possam permanecer no seu domicílio e não tenham que ser institucionalizadas. E, portanto, como é que funcionam? Portanto, já referi que funcionam, portanto, instituições como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, ou Segurança Social ou IPSS, portanto, onde aqui o valor a pagar é sempre consoante, há uma comparticipação, consoante o rendimento do agregado familiar, portanto, portanto há a contemplação de despesas como a renda da casa, despesas com medicação,
que são consideradas para o cálculo do valor da mensalidade, e depois as empresas privadas, que aí é feito um contrato com X horas por dia, portanto, pode ser até 24 horas, e, portanto, aí já funciona como um serviço privado e os valores também já são diferentes das instituições sociais. Depois, outra questão que também tem surgido é em relação ao nosso Centro de Responsabilidade Integrado de Esclerose Múltipla, o CRIEM, o apoio multidisciplinar especializado, e de facto nós no CRIEM funcionamos em equipa multidisciplinar e é prestado um apoio multidisciplinar aos nossos utentes. Portanto, temos uma equipa que já vou referir e, portanto, esse apoio é realmente efetivo. O nosso centro, portanto, foi criado em 2023, portanto, é o primeiro centro e continua a ser o primeiro centro de responsabilidade integrada de esclerose múltipla no país, portanto, em regime de ambulatório, não temos internamento, e tem sido um projeto inovador da nossa atividade assistencial. Portanto, esta é a nossa equipa, que vai crescendo todos os anos. Portanto, temos um conselho de gestão, que é constituído por uma administradora, um diretor portanto, um enfermeiro gestor. Temos 7 médicos e um neuroradiologista, 7 enfermeiros, 3 farmacêuticos, uma assistente social, que sou eu, 2 psicólogas, uma neuropsicóloga. Temos agora também a aquisição de outro neuropsicólogo, que é o Dr. Kevin, 2 nutricionistas, 2 assistentes técnicas, 2 técnicas auxiliares de saúde, uma pessoa que está só com os ensaios clínicos e também um fisioterapeuta e um terapeuta da fala. Também temos o apoio da uroneurologia, da psiquiatria e da neurooftalmologia e da infecciologia, portanto, que não fazem diretamente parte da equipa do CRIEM, mas temos sempre o apoio destas especialidades quando for necessário. E como é que, portanto, os utentes podem chegar ao nosso CRI? Também têm surgido dúvidas em relação a esta questão e podem chegar de 2 formas: ou através de uma referenciação do centro de saúde pelo médico de família, ou através de um médico privado. Portanto, desde que faça o pedido, um relatório médico e o pedido ao nosso CRI, portanto, com a consulta a tempo e horas. E, portanto, são estas as 2 formas que podemos receber novos utentes no nosso CRI. Muito obrigada pela vossa atenção, espero que tenha sido útil e vamos agora às questões. Muito obrigado, doutora Inês e doutora Suzete, pelos esclarecimentos, pelas várias e valiosas informações que nos foram aqui transmitindo ao longo destes últimos 3/4 de hora. Passamos então aqui ao momento das questões, onde podem colocar as vossas questões sobre tudo aquilo que foi falado através do nosso chat. E podem ir colocando as vossas questões. Neste momento, para já, existe apenas aqui uma questão partilhada por 2 pessoas que tem a ver com a possibilidade de partilha desta apresentação posterior com os participantes. Sim, Ai, desculpa, Sim. João. Diz. Nós, na altura que fizemos o questionário e recolhemos aqui as principais preocupações, nós tínhamos um campo onde a pessoa colocava o e-mail dela e nós iríamos enviar a apresentação. Agora não sei se a Alexandra, neste caso, Alexandra e a Maria, colocaram lá o e-mail. Se não colocaram lá o e-mail, podem deixar aqui que nós depois enviamos. Eu não sei Exato. ok, pronto. Ia perguntar se a doutora Inês tem acesso aos e-mails dos inscritos no... Temos, sim, quando fizemos a divulgação, temos acesso aos e-mails portanto, dos nossos utentes do CRIEM. Não sei se estarão ok, não todos. específico. Pronto. Qualquer das formas, pronto, a Alexandra já partilhou aqui o endereço de e-mail.
E, portanto, se mais existir mais alguma situação deste género, podem colocar aqui no chat também o endereço de e-mail para partilharmos a apresentação, se calhar será mais prático, não é? Mais Uhum. fácil. Depois aqui a Maria João coloca aqui uma observação, não sei se tem alguma questão em específico. A Maria João diz que tem isenção atestado multiusos de 82%, segundo aquilo que eu percebo, e não consegue transporte. Não sei Uh, se há aqui uh, alguma uh, questão que eu não consigo perceber. Pois Maria não, João, se quiseres à explicar melhor. Sim, sim, diga, doutora Inês, sim. à partida, portanto, se tem o atestado multiusos com o critério de necessitar de transporte em ambulância ou o transporte partilhado e a isenção por insuficiência económica, tem acesso ao transporte. Portanto, tem que pedir ao médico, para fazer o pedido de transporte para a consulta ou o tratamento. Ok. Existe aqui uma outra questão que é, quando falam na reforma de invalidez, que tipo de penalização iremos ter? É assim, existe sempre uma penalização, não é? O que é que a lei, que é a Lei 90 de 2009, protege as pessoas com esclerose múltipla? O cálculo, da pensão, portanto, é feito com os três melhores salários dos últimos 15 anos e, portanto, a pessoa acaba por não ser tão penalizada, porque o cálculo é feito de outra forma. Mas existe sempre uma penalização e aquilo que eu recomendo sempre quando as pessoas vêm com as questões sobre a reforma e a dúvida se reformam ou não, é ir à Segurança Social Direta, fazer uma simulação, que é para tentar perceber qual o valor que vão receber. Normalmente e ultimamente o valor tem vindo certo, ou seja, o valor da simulação é depois o valor que a pessoa recebe efetivamente quando se reforma. E é uma forma de a pessoa saber com o que é que conta, não é? E saber ter uma ideia sobre o valor que vai receber. Ok, obrigado. Penso que a questão esteja esclarecida. Há aqui alguém que diz. Desculpem lá, as mensagens estão a chegar agora. Eu não tive, fiquei com o meu ordenado menos o subsídio de alimentação, claro. Eu não tive penalização, ok. Sim. E se os descontos forem da Caixa Geral de Aposentações? É a mesma lei que se Mesma aplica. situação. Ok. Nessa simulação existe algum campo que contemple o benefício com EM? Portanto, aqui eu penso que Nessa a questão já foi simulação. explicada. Não, já percebi. Quando vai fazer a A simulação, simulação. existe depois ali a possibilidade de selecionar a reforma relativa ou absoluta. E a absoluta tem um valor sempre mais elevado. Portanto, a pessoa, como não pode exercer qualquer atividade profissional, a reforma absoluta vem sempre com um valor mais elevado e a relativa não é? Mas existir um benefício por causa da esclerose múltipla, não. O cálculo é feito para a esclerose múltipla e para outras doenças que são potencialmente incapacitantes e que estão definidas na lei, como por exemplo a esclerose lateral amiotrófica, que também está contemplado. Muito bem. Uma pergunta: que médico habilitado para preencher o pedido de transporte? O médico de família ou o médico especialista da neurologia? Não, portanto, imagine que é acompanhada no nosso CRIE-EM, portanto, é acompanhada pelo Dr. Carlos Capela e tem tratamento ou tem uma consulta com ele e precisa de transporte. Portanto, o próprio Dr. Capela faz esse pedido de transporte. Portanto, tem que ser o médico que a acompanha, não é? Ou, por exemplo, imagine um médico de família, se tem uma consulta para ir tenha sido o centro de saúde a prescrever, é o médico de família que pede o transporte. Portanto, tudo depende da consulta que tiver e onde for, não é? A entidade prescritora é a entidade que pede o transporte.
Obrigado, doutor Inês. Não sei se existe mais alguma questão que queiram colocar. Eh, a Alexandra colocou aqui mais uma questão. Eu fui diagnosticada com esclerose múltipla e anteriormente tive cancro. Estes dois diagnósticos impactam em compensação na penalização face à idade? Hum, depende do que Depende. estiver a Pois. falar. Se estiver a falar no atestado de incapacidade, portanto, quer a situação do cancro, quer o diagnóstico da esclerose múltipla, os dois são fatores para considerar na avaliação. Agora, se for penalização face à idade, pois eu não entendi aqui muito a questão. Se for na reforma, lá está, não depende do tipo de Sim, a reforma doença. antecipada. É isso que Ah, a então Alexandra depois complementa. ok, então na reforma, a reforma por invalidez não depende do tipo de doença, não é? Se for esclerose múltipla, se for cancro, portanto não está relacionado com o tipo de doença, está relacionado com a incapacidade da pessoa fazer o seu trabalho e continuar a sua atividade profissional. Temos aqui também uma questão da Albertina. No caso da reforma relativa, é possível continuar a fazer algumas horas no mesmo local de trabalho? Sim. Depois depende do valor da remuneração, não é? Existe depois um cálculo que se chama a remuneração o cálculo do valor de referência, vá, que é um cálculo que é feito pela Segurança Social quando a pessoa se reforma e se caso queira continuar a trabalhar, a remuneração do trabalho não pode ser superior a esse valor da referência, do valor de referência, não é? Não pode ultrapassar. Por exemplo, nós tivemos aqui um caso de uma senhora que estava reformada por invalidez relativa, entretanto, ela arranjou um part-time. E durante 6 meses tudo muito bem e não ultrapassava o valor de referência que serviu de base para o cálculo da pensão, e chegou aquele mês em que ela recebeu o subsídio de férias. E, portanto, só por ter recebido o subsídio de férias e ultrapassou ali o valor que estava estabelecido, a Segurança Social enviou logo um aviso e a senhora teve que deixar de trabalhar para não perder depois a sua reforma. Oh, Suzete, então o que estás a dizer é que esse valor que é estabelecido pela Segurança Social tem de ser considerado também em função desses rendimentos que vêm, por exemplo, o subsídio de férias ou o Sim, subsídio de Natal, não é? Sim, 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 sim. exatamente. Ok, Exatamente, e de cada valor é diferente pessoa para pessoa, porque certo, depende certo. dos descontos e dos ordenados. Ok. A Alexandra pergunta o que é o valor de referência, mas pronto, penso que É é um, esse é um valor que é cálculo, definido é um cálculo que é feito pela Segurança Social. exato, que serve de base para o cálculo depois da pensão, é uma fórmula. Está aqui a dizer, Carla, na simulação que fez os Ah, valores vieram iguais. Pois depende dos seus rendimentos. Há, há pessoas que têm rendimentos mais baixos e que os valores vêm diferentes. exatamente. Eu tinha uma questão para colocar que prende-se com com a questão dos cuidadores informais e o acesso ao estatuto de cuidador informal principal, porque eu não percebi muito bem ali nos critérios para poder ter acesso a esse Uhum. estatuto, qual é que é a relação familiar que tem que se ter com a pessoa que precisa desses cuidados. Portanto, o cuidador informal principal tem que ser sempre o cônjuge ou a pessoa que Uhum, está em regime de união de facto. Pode ser também um parente ou afim até ao quarto grau da linha reta ou uhum. linha colateral da pessoa cuidada. Portanto, Ou estes, seja, Ou seja, poderá ser pronto, para além de- do filho, neto, só para as pessoas terem um bocadinho melhor, sim, porque isto sim, até ao pode, quarto pode grau. dificultar um bocadinho de perceber, até ao quarto grau, ok.
exatamente, Portanto, pode ser um filho, um neto, um bisneto, só para... exatamente, Ou um pai, um exatamente. avô, podem... Na linha reta, não é? Portanto, Sim, filho, bisneto, ou na linha colateral. portanto, um irmão ou um sobrinho, certo, Exatamente. ok. São os requisitos para o cuidador informal principal. Já o não principal, Mas portanto, pronto, já. tem que ter este requisito, tem que viver na mesma casa, portanto, tem que ter a mesma Exa morada, não é? Tem que viver na mesma exatamente. casa e ter a mesma Tem morada. que ter Ok, em comunhão de habitação, exatamente. muito O bem, não muito bem. principal já não é necessário. Ok, ok, muito bem. Não sei se existe mais alguma questão. Claro que estas questões levantam sempre algumas dúvidas, mas também, como deu para perceber, cada caso é um caso, não é? Por isso, se precisarem de alguma ajuda, de algum apoio, recorram aos nossos serviços sociais, tanto do CRI como da SPEM, que as nossas assistentes sociais terão todo o gosto em ajudar, mas cá está, portanto, há aqui coisas que dependem muito de caso para caso, dos rendimentos da pessoa, de vários aspectos. Portanto, fiquem também com essa nota de que podem recorrer também aos serviços para esclarecer as vossas dúvidas que sejam mais particulares. Não havendo mais nenhuma questão, vamos então dar encerrado por este webinar, agradecendo a presença de todos, e especialmente da doutora Inês e da doutora Suzete, que... Ai, há aqui mais alguma questão? Esperem. Até Ah, agradecer. é a agradecer Muito e gostaria de obrigada. ser informações por e-mail. Muito bem, muito bem. Dizer-vos então que este foi o nosso terceiro webinar deste ciclo. Teremos ainda um quarto e último, que terá lugar no dia 9 de outubro. O tema será conservação de energia e programas aeróbicos, estratégias específicas para combater a fadiga. Será dinamizado pela terapeuta Cidália Clemente do CRI-EM e a terapeuta Maria Ribeiro da SPEM. Portanto, ficam desde já com esta informação. Mais lá para a frente, quase certeza depois do verão, ou em setembro pelo menos, iremos avançar com a divulgação e com a possível inscrição para este último webinar deste ciclo. Portanto, fiquem atentos que brevemente iremos, através dos nossos canais de comunicação, divulgar este quarto webinar. Dizer-vos também que, portanto, como tem sido hábito, estes webinars são gravados e as suas gravações são posteriormente disponibilizadas no canal de YouTube da SPEM, por isso, em breve, este vídeo estará disponível para reverem, para até eventualmente partilharem com outras pessoas que não tenham estado presentes. Por isso, fiquem também atentos ao nosso canal de YouTube, que em breve este vídeo estará lá. Resta-nos então agradecer mais uma vez o interesse e a participação nestes encontros da Academia da Pessoa com EM. É sempre um gosto estar aqui na vossa companhia. Desejo-vos um bom verão, se for caso disso, umas boas férias. E voltamos então a encontrar em outubro. Entretanto, também aproveito para deixar esta mensagem: protejam-se deste calor intenso que estamos agora a viver. Como sabemos, na esclerose múltipla muitas vezes tem um impacto que é considerável, e aproveito também para deixar aqui uma nota a título de publicidade. A SPEM divulgou esta semana também um artigo sobre isto, de viver no verão com esclerose múltipla, onde também falamos sobre estas questões do calor e de lidar com o calor. Por isso, se tiverem interesse nesse artigo, passem pelo site da SPEM e leiam esse artigo. Portanto, da minha parte está tudo, da nossa parte penso que esteja tudo. Desejo-vos um Doutor bom João, fim de semana. Sim, sim. deixe-me só, vi aqui uma última questão da Albertina, só para esclarecer, sim, os rendimentos portanto, do subsídio ao cuidador informal está sempre pendente dos rendimentos do agregado familiar. É sempre feito um cálculo pela Segurança Social e uma avaliação dos mesmos. Era só isso que vi Exatamente. agora esta. Muito bem, muito bem. Muito bem. Eu vi aqui algumas mensagens a dizer obrigado, obrigado, mas não vi esta pergunta Foi da só esta Albertina. agora no final. Muito bem, muito bem. Obrigada. Obrigado então a todos. Desejo-vos um excelente fim de semana e encontramos-nos em outubro no próximo webinar. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Bom fim de Obrigado. semana. Obrigada.